agradecemos, amém? Nós temos percebido que todos nós sabemos que há muitas vozes neste mundo, há um barulho ensurdecedor ao nosso redor. Vozes de todo lado que chamam a nossa atenção, que roubam a atenção que deveríamos dar ao Senhor da nossa vida. É um mundo barulhento, saturado de informações diferentes, informações divergentes, e nós ficamos confusos, e a nossa fé, a gente escuta tanta coisa que a gente não sabe, porque não estamos escutando. Veja, o hino diz: se eu não te ouvir, eu morro. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Precisamos ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor. Há muitos estímulos ao nosso redor, há muitos cuidados, muitas preocupações, tantas que a doença da moda é a ansiedade. E a palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus a sua necessidade. Ele nos dá tudo o que precisamos, mas às vezes queremos coisas que não precisamos tê-las e ficamos ansiosos para alcançá-las. E perdemos o centro da nossa vida, o fundamento da nossa vida, da nossa fé, que é o Senhor da nossa vida. Ficamos envolvidos com tantas vozes, diz isso, aquilo, a mídia, a internet, há tanto fake, agora a gente não sabe mais qual é a verdade, tanta coisa feita com a IA que a gente não sabe mais o que é certo, o que não é, e aquela confusão na mente, porque nós não paramos para ouvir a única voz que nós precisamos ouvir todos os dias. Só precisamos dar ouvido para a única voz que pode nos conduzir em vitória. Só a voz do Senhor. Sem ouvir esta voz, a nossa fé perece. Nós precisamos urgentemente tomar tempo para ouvir mais as palavras de Jesus. Precisamos calar esse barulho e ouvir as palavras do nosso Senhor e Salvador. Ouvir e obedecer. Nós já cantamos isso, já cantamos um louvor falando sobre isso. Não adianta a gente só ouvir, a gente tem que obedecer. Porque quando a gente só ouve e a coisa dá errado, a gente vai se arrepender, né? A gente precisa ouvir e obedecer ao Senhor, porque eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Hoje é o Dia das Mães. Mas não há mãe no mundo, não existe, nunca existiu e nem vai existir, que ame mais você do que Jesus Cristo ama. Ele te ama quando tu não valia um cibazol. Ele te ama e se deu por você naquela cruz, por amor a você. Ele quer que você seja vitorioso, que eu seja vitorioso, sejamos vitoriosos enquanto estivermos nessa jornada, até que Ele volte, até que Ele nos chame. Então nós precisamos ouvir Ele, porque Ele nos ama. Você nunca pode dizer assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Deus me ama, Ele quer. Jesus te ama e te quer. E pagou um preço para te resgatar das trevas para a luz. Nunca esqueça disso. Lembra-te disso. Dá valor a isso, porque ninguém vai te dar o valor que Jesus Cristo te deu. Não tem ouro nem prata que compre você. Mas o sangue de Jesus Cristo, um preço altíssimo, resgatou você das mãos do inimigo. E nós temos uma esperança de vitória, amados. Nós temos uma esperança de vida eterna com o Senhor. E negligenciamos, porque ouvimos barulhos, zoadas, conversas, coisas. E até podemos dizer como faz tempo que diz que já vem e não volta. Mas Ele virá numa hora que você e eu nem esperamos. E nós precisamos estar prontos para qualquer hora. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser hoje à noite. Está tudo pronto, amém? Ele logo voltará.
Precisamos, então, calar esse barulho e ouvir as palavras do Senhor, ouvir e obedecer. Essas vozes, essas muitas vozes, nos distraem. Às vezes, são completamente contrárias à voz do Senhor. Aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele ministrou, aquilo que está na palavra. E como nós não lemos a palavra, nós não percebemos que vozes são essas, né? A diferença da voz de Deus, da voz do mundo. Essas vozes atacam as nossas mentes, atacam a mente dos nossos filhos, mães, atacam a mente dos nossos queridos, das pessoas que mais amamos. Neste mundo barulhento, cheio de distração, nós precisamos calar as vozes externas e calar as internas. As vozes externas que nos chamam a toda hora para ver isso, para fazer aquilo, para ter medo, para tudo. Nós precisamos calar, mas também tem vozes internas que nós precisamos calar. Urgentemente, né? Primeira voz que nós precisamos calar é a voz dos nossos sentidos. Nós lemos o texto, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, a primeira coisa que a gente tem que calar é a voz dos nossos sentidos. Se nós atentarmos, prestarmos atenção aos nossos sentidos naturais, a nossa fé fica paralisada, imobilizada e fracassamos, porque não confiamos no Senhor. Não confiamos em Jesus e na sua palavra. Nossos sentidos naturais vão nos mostrar as circunstâncias, as coisas que estão ao nosso redor, as nossas impossibilidades. E quando nós olhamos com os nossos olhos naturais as circunstâncias ao nosso redor, nós afundamos e naufragamos na fé. Porque deixamos de ouvir o Senhor, de confiar no que Ele falou. Ele vela pela palavra para cumprir. Qualquer um pode ser mentiroso, mas a palavra de Deus não é mentirosa. E o que está escrito ali se cumpriu e vai se cumprir. E o que Ele prometeu, Ele vela para cumprir cada palavra. Então, se a gente for guiado pelos sentidos naturais, nós estamos negando o poder de Deus. Nós estamos negando o poder de Deus, negando a veracidade da palavra de Deus. E olhamos aquilo ali, vai, não tem jeito, vai. Ai, eu ainda chamo meu Deus, mas não crê nele. Que até o incrédulo chama por Deus na hora do aperto, né? Nós não venceremos jamais no reino espiritual com os sentidos do reino natural. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Nunca vai poder compreender. Nós não somos, nem devemos ser guiados pelo que vemos, ouvimos ou pelo que as pessoas falam. Algumas pessoas sucumbem, porque houve até de pessoas que têm autoridade para você não é nada, você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não vai chegar. Aí a palavra do Senhor disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você, no lugar de ficar com essa palavra, fica com a palavra que ele botou para baixo. Então não podemos, de jeito nenhum, dar vez aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que as pessoas falam, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E na Bíblia está escrito que eu sou o que eu tenho, o que eu posso nele. Não é o mundo, não são essas vozes que vão falar para mim das minhas impossibilidades. Mas a palavra diz da minha possibilidade nele, do que ele tem de melhor para mim. Amém? Então, sendo guiado assim pelo Espírito, né? Nós vamos ver além das circunstâncias. Pode estar tudo desmoronando. Você olha para o Senhor, Senhor, nossos olhos estão fitos em Ti. É de Ti que vem o meu socorro, Senhor. E nós, então, podemos ver o invisível, ouvir o inaudível e operar no impossível. Porque Ele está conosco. Amém? Vou dizer aqui um exemplo de Sara. Sara, o Senhor visitou Abraão. Né? Chegou com 2 notícias para dar a Abraão. E no capítulo de Gênesis, capítulo 18, de 10 a 14, ele diz assim: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele.
que a mulher não podia estar ao lado do marido quando tinha visitante de fora. Ela estava na tenda, mas olha, o ouvido aqui para escutar a conversa. A gente nem faz isso, né? Ninguém faz, né? Ela estava ali olhando. Então, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Ela já era pós-menopausa, já há muito tempo, né? Então, não tinha como. Aí ela riu consigo mesmo e pensou, depois de eu estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe, igreja? Nada. Aí ele disse, na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. E teve. Como é o nome desse filho? Alguém da igreja? Isaac, filho da promessa. Veio. Depois dela achar que não podia. Vamos dizer uma coisa assim, bem pessoal. Deus também fez um milagre na minha vida. Algumas pessoas sabem. Os médicos diziam que eu jamais ia ter filho. Com 3 meses de casada, eu tirei 1 ovário e meio. Fiquei com metade do ovário. Tinha um útero infantil, emborcado, e o pastor Bolso não tinha esperma suficiente, e com meia hora os que tinha morria. Não dava para fecundar. O médico, brincar, vão se divertir, vocês são jovens, aproveita aí a vida e tal. Esqueçam isso. Vários disseram isso. Mas eu fui para os pés daquele que me fez, que me formou. E meu pai, uma vez, na hora que eu fui para o hospital, que sabia que ia tirar, e eu fiquei assim, como é que eu vou ter filho nova? Casei com 18 anos, tinha feito 19. Com a notícia dessa, meu pai me botou, pegou assim no meu ombro, me levou no quintal, a porta da cozinha assim, o quintal era muito cheio de árvore na minha casa. Aí ele olhou, filha, você está vendo aquele ninho ali? Aí eu disse, pai, se Deus quiser, Deus faz com que uma criança seja gerada naquele ninho, quanto mais na sua vida. Nunca esqueci isso que meu pai me disse. Nunca. E isso foi que moveu a estar nos pés dele orando e esperando. 8 anos, o Senhor abriu a minha madre. Com 3 meses que o João estava fazendo, eu estava grávida do segundo. Com 3 meses do segundo, eu estava grávida do terceiro. Me deu mais do que eu pedi, o que eu pensei. Então não desanime. Nunca perca a esperança. Não confie no que dizem a você. Você nunca vai poder ter, você não vai ter. Não. Quem decreta isso é o Senhor. Não é o homem. Não é o homem. Ana passou pela mesma coisa, foi envergonhada pela rival dela, mandou, mas ela foi para os pés do Senhor e teve Samuel. Não há impossível para Deus. Quer ver outra situação também? De quando repara, o que a Sara fez? Ela reparou no corpo dela, reparou no corpo do marido. Achou, não estou vendo, não vou ter não. É o Senhor dizendo. E Sara disse, nós também fazemos a mesma coisa. Está escrito na palavra e a gente fica duvidando que vai acontecer. Então ela olhou as circunstâncias dela para rir e achar que era impossível aquilo ali. Pedro foi a mesma coisa. O Senhor estava pregando e tal, eles pegaram o barco, foram, e o Senhor ainda ficou na praia ainda. E eles foram e o Senhor ficou de encontrar com eles. E no meio da noite o Senhor foi por cima das águas, encontrar-se com os discípulos. Aí, esse texto está em Mateus 14, 26 a 31, quem quiser acompanhar. Aí, quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Olha, os crentes, os apóstolos, né? É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí o Senhor disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando Pedro reparou no vento,
ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja, ele atentou, ele percebeu o vento, já estava andando. Os outros discípulos não pularam do barco, mas Pedro foi ousado, pulou do barco para andar sobre as águas, com toda a coragem e ousadia. Mas ele fez o quê? Usou os sentidos. No lugar de usar a fé no que Jesus tinha mandado ele ir, Jesus mandou ele ir, vem. Ele andou. E aí ele olhou o vento, a desvada do vento, o barulho do vento batendo nele, as ondas. Duvidou, teve medo e afundou, né? Então, outra voz que nós precisamos calar, que destrói a nossa fé, é a voz do medo. Temos que calar a voz do medo. Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, o Senhor tem a vitória para você, tem a saída, tem o escape. Né? Então, o medo é o maior inimigo. O medo é o oposto da fé. Se o medo nos ataca e nós deixamos nos levar por ele, perdemos a fé, pois ele traz a dúvida e a dúvida traz a incredulidade. Ah, tem alguém muito mal e tal, tá assim e tal. Ah, Senhor, aí já tá achando que vai morrer, já tá pensando no enterro. É isso, tira o medo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus tem os dias da gente contados. Não será o meu medo, o seu medo, o nosso temor que vai impedir ou vai fazer acontecer nada. Mas a fé e a confiança nele, entregar e saber que ele conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Confiança. Crer na palavra e não abraçar a incredulidade. Mas se olharmos para Cristo, guardarmos a palavra, orarmos, confiarmos nas suas promessas, nós seremos mais que vencedores sempre, sempre na nossa vida. Mas olha o texto que nós lemos. Eu gostei muito desse texto, mas na Nova Bíblia, versão português. Nós lemos aí em Hebreus 10, 35, 39. Olha o que ele diz aqui. Haja o que houver. Olha, haja o que houver. Não deixem desfalecer a confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. Se quiserem receber tudo quanto ele lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não demora. E aquele cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, deve viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Olha o texto, ele diz: haja o que houver. Não deixe desfalecer a fé. Não deixe. Vocês precisam continuar com paciência, aguardando nele, confiando nele, no nome de Jesus Cristo, para que a gente saia vencedor em toda a nossa circunstância, em toda a nossa vida. Mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu não leio, tenho uma Bíblia em casa fechada, não faço conta de fazer estudo bíblico, não dou a mínima para a escola bíblica para aprender a palavra, não tomo tempo com o Senhor. Essa fé, você teve fé para a salvação, mas a minha responsabilidade é a sua, é fazer essa fé crescer. E ela cresce e ela aumenta à medida que eu leio a palavra e confio no Senhor. Essa fé vai sendo acrescentada. Não vemos poder, não vemos manifestação, não vemos o que os discípulos, os apóstolos viam, porque está faltando fé. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele diz: porventura encontrarei fé na terra quando eu voltar? Irmão, isso é sério. É sério. A minha responsabilidade e a sua é alimentar essa fé.
Alimentar essa fé com a palavra, né? Então, como é que eu vou viver com fé e pela fé? A receita para fazer nossa fé forte e vitoriosa, calando as outras vozes que nos trazem medo e nos trazem dúvida e nos trazem incredulidade, é justamente me alimentando com a palavra. Uma vez na semana, no dia de domingo, chego lá no culto, aí eu vejo o texto lá. Você ia suportar viver a semana inteira com uma refeição para sustentar seu corpo, para você trabalhar? Muito pior é o espiritual. Gente, nós somos primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Mas nós cuidamos mais do corpo, a parte periférica do ser humano, e deixamos o espírito, que é eterno e que veio de Deus para nós, deixamos ele ficar raquítico, fraquinho, coitadinho, que qualquer vento nos faz afundar. O que mais deveríamos alimentar é o nosso espírito, porque ele vai para a eternidade, ele é eterno. Onde vai parar? Se você fortalecer o seu espírito, você é dominado e conduzido pelo Senhor, você vai morar eternamente com o Senhor na glória. Mas se não, irmãos, infelizmente a eternidade vai ser no lago de fogo. Pastor, falando de inferno, tem céu e inferno. Se não tivesse inferno nem demônio, Jesus não tinha ido para a cruz do Calvário. Estava todo mundo salvo, precisava de sacrifício. Satanás é real e tem um lugar preparado para ele e seus anjos, que caíram. E tem para aqueles que duvidam do Senhor, dão as costas do Senhor e acham que curtindo essa vida, do jeito que der e vier, curtindo bom, vai entrar no céu? Vai não. Havia até uma história, né, no Instagram, disse, pastor, pode beber? Pode fumar? Pode dançar? Pode. Pode fazer tudo, só nós vamos poder ir para o céu. Muito simples. Pode viver na prostituição? Pode. Pode viver na imoralidade? Pode assistir o que não presta? Pode. Mas para o céu não pode. Não entra. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado. Precisamos nos alimentar com essa palavra. Ouvir, ler e atentar para o que ela diz. Olha, renovar a mente com a palavra. A mente, a nossa mente tem que se aliar ao Espírito. E o Espírito Santo de Deus, na hora que nós precisamos, ele traz à memória aquele texto que nós precisamos para aquela ocasião. Mas se não tem nada escrito, como é que vai ter? Você já foi no computador buscar uma coisa que você não colocou lá? Você vai achar? Assim aqui. Se não tiver aqui, o Senhor não vai achar. A palavra do Senhor diz que para a gente andar próximo de Josué, não se aparte dessa palavra diante dos teus olhos. Medita dela de dia e de noite, porque tu vai prosperar no teu caminho. E em tudo tu te irá bem. A palavra é vida para quem as acha e saúde para todo o seu corpo. Está lá em Provérbios. Mas nós não fazemos conta dela. Tem 10% da igreja, não tem. Na escola bíblica, cada quarta-feira, lições poderosas, maravilhosas de edificação, leitura diária todinha ali para você poder realmente se disciplinar, fazer aquela leitura e ir crescendo no conhecimento de Deus e fortalecendo a sua fé. Mas poucos estão se preocupando em investir no espiritual. Então, a primeira coisa para viver com fé e pela fé é se alimentar da palavra. E depois que você alimenta, guarda ela na sua mente, resista ela na mente, não se aparte. A palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, amados. Não temos direção sem ela, não temos direção sem Jesus, ele é tudo. Eu estava pensando, meu Deus, o que seria de mim se Jesus não tivesse entrado na minha vida? O que é que eu seria? Com a idade que eu estou, o que é que eu teria feito esses anos todos da minha vida? Você já parou para pensar isso? Se você não tivesse Jesus, onde você estaria hoje? O que você estaria aprontando? A quem você estaria servindo? Quem era que estava conduzindo a sua vida? Nós precisamos pensar nisso e glorificar a Deus, que o Senhor nos tirou das trevas para a luz dele.
Isso é glorioso demais. É muito glorioso. Porque senão eu sei que eu seria um trapo de imundícia. Porque o Senhor não dá sabedoria, dá entendimento. Já pensou usando porque não presta? Já pensou amanhecer e anoitecer fazendo aquilo que desagrada ao Senhor? O lixo de ser humano que não seríamos. Mas Jesus nos alcançou, nos tirou. Não vamos perecer no caminho. Não vamos negligenciar tão grande salvação. Nós estamos aqui, a fita da chegada está bem aqui. E nós estamos bem pertinho. Não volta, não olha para trás, não para. Continua a carreira. Já você rompe. E nós rompemos e subimos com o Senhor para morar com Ele eternamente. Não para, não vacila. Não se agrada das coisas desse mundo que é só lixo e vômito. Quem ama o mundo não ama o Senhor. Quem agrada o mundo agrada ao diabo, não é a Deus. Você não foi chamado para agradar o diabo, mas é Deus que é o Senhor da tua vida. Então nós temos que guardar e nós temos que obedecer, nos alimentar dela, guardá-la e obedecê-la sem questionar. Ela vela, ele vela, Jesus vela pela palavra para cumprir. E nós cantamos também um versículo, se nós somos discípulos de Jesus, só somos discípulos se obedecermos à vontade dele. Não, mas eu sou de Jesus, mas rouba, mata, conta mentira, faz fofoca, usa pornografia, acessa tudo que não presta, eu sou de Jesus, né? Não, tem um espírito de engano. Corra lá, peça uma pessoa para orar para você ser liberto, porque é espírito de engano. Se for de Jesus, vai querer realmente obedecer o que o Senhor está mandando. Ele nos separou como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com sangue para anunciar as grandezas dele. Não foi para vivermos com o pé aqui e outro lá no mundo, fazendo a vontade do jeito, outra vontade do outro, dependendo das circunstâncias. Não viveremos em fé, viveremos em fracasso. E é de fé em fé que nós vamos chegar na glória, não é de fracasso em fracasso. É repreendido. Isso em nome de Jesus. Nós nada somos sem Jesus. Diga, eu nada sou sem Jesus Cristo. Tudo nessa vida é perda sem Ele. Então não invista tudo que você tem, tudo que você é, naquilo que é temporal, naquilo que passa. Nós não vamos levar nada desse mundo. Nada. Nem ouro, nem prata, nem casa, nem carro, nada nós vamos levar desse mundo. Ah, pastor, quer dizer que a gente trabalha, mas seu coração não é para estar ali. A bênção está trabalhando, o Senhor abençoando as pessoas que precisam, mas o seu investimento 24 horas é no espiritual. É naquilo que é atemporal. É naquilo que é eterno. Porque você e eu fomos chamados para viver na eternidade com Deus. E o nosso investimento, qual tem sido esse? Qual tem sido esse investimento que temos feito para morar na eternidade com o Senhor? Tem gente que é de graça. Tem de graça para você e para mim, mas custou um preço alto de Jesus. O sangue dele foi vertido naquele madeiro. Não adianta você correr atrás de ter e possuir as coisas se você negligencia o seu espírito. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você quer de forma ganha, ótimo. Invista isso, mas o seu tempo. O fundamento da minha vida e da sua é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida. Amém? A palavra de Deus em Mateus 6, 19, 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eita!
Está no dinheiro, está em terra, o coração está ali, está errado. O coração tem que estar no Senhor. E o que o Senhor acrescentar para você é porque Ele sabe que você sabe administrar e não vai se esquecer dele quando as coisas estiverem mil maravilha para você. Porque tem gente que não pode nem... as pastoras oram aí, arranjar um emprego, a gente ora, arranja um emprego, somos da igreja. É melhor desempregado dentro da igreja orando. Não é não? Não pode ter. Às vezes o Senhor não dá, porque não dá para ter, porque quando tem, esquece do Senhor. Não podemos esquecer do Senhor. É para ter um coração mais grato. É para estar mais ainda na igreja. Ora, o tempo todo para o Senhor salvar o marido. Quando salva o marido, a mulher desaparece da igreja. Não pisa mais na escola bíblica, não vem mais para os cultos. Faz um turismo de vez em quando na igreja. O que é isso? Então vamos ter problemas. Eles vão mandar tribulação, que é para poder sair para o pé dele. Que é mais importante do que qualquer coisa para o Senhor é o seu espírito. O resto é resto. Né? Então precisa ter cuidado, em nome de Jesus. Creia na palavra, nas promessas de Deus. Não dê ouvido às muitas vozes desse mundo tão barulhento. Jesus, em João 15, 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Só o que o braço da sua carne pode. Se vier uma doença, nem o braço da carne. Sem ele não podemos fazer nada. Ele é tudo para a nossa vida. Sem ele nada somos. Ele é tudo o que precisamos. Ele é o nosso único fundamento. Veja, o texto diz: haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Haja o que houver. Não desfaleçam, não importa o que os seus sentidos estão dizendo, o que as circunstâncias estão aqui. Creia nele, olhe para ele, espere nele. E você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Com ele tudo nós podemos, né? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu tenho um louvor. Esse louvor, além desse que nós cantamos, da voz do Senhor, tem mexido muito comigo. Tudo é perda se a gente não tiver Jesus na nossa vida. Se você pensa que é alguma coisa, que pode fazer alguma coisa, que vai a algum lugar sem ele, acorda hoje. Ouve. O Senhor está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ele é o nosso fundamento e é ele que nós devemos buscar. Ele é a prioridade. Você vive sem ar? Vive sem respirar? Me diga, igreja. Claro que não. Muito pior é viver sem Jesus. Aí é que não pode mesmo. Vai morrer respirando e ir para o inferno. É melhor respirar ele. Todo dia. Toda hora, respirar ele. Andar com ele, saber dele. Se eu estou com vocês todos os dias. Ele está aqui andando. Está caminhando conosco. Tem hora que a gente tá, mas ele entende. A gente vai e volta. A gente se arrepende. A gente se conserta. Nenhum de nós é perfeito. Mas ele é. E se a gente olhar para ele, a gente vai chegar lá. A estatura perfeita dele. Devagarinho ele vai moldando e arrumando, né? Você pode ter causas diante do Senhor. Não desista. Se Deus prometeu alguma coisa, nessa palavra, creia nela. Eu seguro uma. Eu tenho um filho, vocês sabem, que eu oro. Orei 8 anos para ele vir. Agora está com 16 que eu oro para ele se consertar. Eu desisto? Todo dia eu estou diante do Senhor. E eu pego a palavra e o Senhor diz: abençoarei até 1000 gerações daqueles que te amam, me amam e guardam o teu conserto. Eu digo a ele: tu prometeu. Né? Não sou eu. Não sou eu. Será que a tua casa está escrito? Ele vai vir, pode ser impossível, pode alguém dizer o que disser, mas Deus vai trocar essa história. Ele vai estar de novo no altar, no nome de Jesus. Quebrantado. Não é para a minha glória, não, é para a glória do Senhor. Porque eu não pedi 8 anos por um filho para Satanás ficar usando.
Foi 8 anos para a glória do Senhor. E ele vai vir reconhecer isso. As cadeias vão cair, vai se romper. Então não desista nem de marido, nem de filho. Nunca desista. Ore, interceda. Eu e você não podemos obrigar, mas Deus move a circunstância. Chega lá, aperta ali, aperta acolá, até que o cabo caia na real. E diz, sem ele não dá certo, não posso continuar. Se Deus não me levar, e eu já disse a ele, não quero ir, sem eu ver o resultado, porque eu tenho orado diante de ti esses anos todinho. Vai dizer, não, mãe dela orou tanto por ele, agora você, não, eu quero ver, eu quero estar presente, eu quero glorificar a Deus, eu quero agradecer ao Senhor vivo, olhando. Se ele foi do louvor, se Deus usou ele poderosamente no louvor, em cântico como Deus deu, vai ser triplicada a dose da unção em nome de Jesus. Pode o cão querer outra coisa, mas meu Deus, não abre mão daqueles que são dele. Não abre, ele não desiste. Então não desista do seu filho. Não importa como ele esteja, ele vai vir. Ele, não desista, ore. Haja o que houver. A palavra que nós lemos. Não esmoreça. Continua. Vai orando, vai clamando e Deus vai mudando as circunstâncias. E uma hora a vitória chega. Amém? Porque quando a gente está orando por alguém, a gente está orando, Deus está trabalhando lá, mas Deus não a obriga. Deus vai ajeitar a circunstância para que aquela pessoa possa realmente querer vir. Então, depende disso aí, porque Deus nos deu livre arbítrio. Amém? Mas é não desistir, em nome de Jesus. Feche seus olhos, presta atenção nessa letra, desse hino. Imagine o que seria de você sem ter Jesus na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo é perda. Que me basta. Se você não sei pra onde ir, sem sua presença nada importa. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Não adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Eu não tenho a ti, não tenho nada. Diga para ele, de olhos fechados: nada serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória, 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 glória. A tua graça é o que me basta. Oh Deus, a tua graça. Não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me
Estou precisando da presença dele. Queira cada dia mais dele. A ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. E se você hoje ouviu o Senhor dizer isso, tome uma atitude. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Coloque a sua palavra, Senhor, a palavra do Senhor como uma porção diária que você tem que ter no seu coração todos os dias. Ele dirigirá seus passos. Ele fortalecerá. Pense que seria você sem Ele. O que adianta ganhar o mundo, aproveitar e curtir esse mundão aí, ou guardar tesouro, se você não vai ter a presença dele na sua vida? E perecerá no meio da jornada que ele lhe chamou para percorrer até que ele lhe chame, até que ele volte. Que o Senhor toque seu coração hoje. Que o Senhor mude a circunstância da nossa vida. Que nós possamos colocar Ele é o nosso fundamento, a nossa base de tudo. Que Ele tome o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Nós vamos ver diferença grande. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos conceda do seu espírito de sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. Nos capacite com habilidades, com aptidões, para resolvermos assim as demandas de cada dia, sem olharmos as circunstâncias, mas com os olhos dele, andando nesta terra com fé, porque por mais um pouco de tempo virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se nessa noite essa palavra falou o seu coração, você quer uma mudança de vida, entregue-se a Ele, renda-se. Diga assim: Espírito Santo, me possui. Domina a minha vida, domina o meu ser. Ser o Senhor de tudo, do meu pensar, do meu falar, do meu agir. Gente, quando a palavra está em nós, quando meditamos nela, quando aguardamos, as nossas atitudes, as nossas respostas a qualquer circunstância será diferente. Porque nós confiamos nele e ele vai nos guiar. Em nome de Jesus Cristo. Se alguém aqui neste lugar que ainda não tem Jesus e que precisa de Jesus, entendeu que sem ele não pode continuar nessa jornada, em nome de Jesus, levante sua mão onde você está. Nós queremos orar por você, queremos lhe receber nessa família. Em nome de Jesus Cristo. Você está afastado, fazendo pouco caso da palavra do Senhor, mas se arrependeu, entendeu que precisa dele, quer se reconciliar com o Senhor. Erga sua mão, nós oraremos por você. Não precisa se envergonhar. A palavra do Senhor diz que aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonho dele diante do Pai. Em nome de Jesus Cristo, entregue sua vida, entregue seu coração a Ele nessa noite. Deus está falando com você.
Ele espera uma resposta sua, em nome de Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Jesus pode voltar essa noite. Como você vai estar? Você tem um perdão imediato do Senhor. Quando você diz, Senhor, me entrega a Ti, me perdoa. Quero viver uma vida diferente, Senhor, daqui para frente. Você tem um perdão total, Senhor. Então, se você quer, venha. Nós vamos estar orando por você. Declare, se eu não tenho, de não tenho nada, só o corpo. Se eu não tenho a Ti, diga para Ele, reconheça, se renda ao Senhor.